Hoje é o dia 24 de fevereiro e exatamente há 2 anos atrás, o presidente russo Vladimir Putin ordenou 200 mil soldados russos a invadirem a Ucrânia. Essa invasão chocou o resto do mundo e basicamente mudou o jeito que a gente vive hoje. Sem contar também que uniu a OTAN, que era uma aliança militar que meio que já estava perdendo a razão de existir, sabe? Bem, galera, hoje faz 2 anos e eu vou tentar explicar a vocês porque essa guerra não começou agora, em 2022. Não. Essa guerra tá rolando desde 2014, há exatamente 10 anos atrás. Vem comigo que eu vou explicar a vocês. Eu vou explicar agora aqui a história da Ucrânia, a história da União Soviética e como chegou a isso. A Ucrânia, para começar, sempre fez parte da Rússia, desde a época do Império Russo. E a Crimeia, que é muito importante nesse assunto, também fazia parte do Império Russo. Aí, galera, eu também tenho que explicar que é graças à Ucrânia que a Rússia existe. Vou explicar um pouco a história. A Rússia foi fundada pelos Rurikids, que é uma dinastia real. E quem foi o fundador dessa dinastia? Rurik. Rurik era um viking que virou príncipe de Kiev, a atual capital da Ucrânia. Por isso que, tecnicamente, é graças a ele que a Ucrânia e a Rússia existem. Mais tarde, seus descendentes viraram príncipes de Moscou e o seu descendente mais conhecido, Ivan o Terrível, eventualmente virou o primeiro czar da Rússia. O assunto não é sobre ele, não, mas muita gente pergunta por que ele é terrível, etc. Bem, galera, esse bicho era um filho da p... Olha o que ele fez. Ele matou seu próprio filho, espancando ele. Ele matou a esposa do seu filho, que estava grávida. Ele mandou executar todo mundo que não gostava dele e outras coisas lá. O Ivan Terrível deve ser Ivan o desgraçado, de quanto idiota ele era. Pelo amor de Deus. Se fosse na vida real, ele já seria deposto em um golpe. Pronto, não tinha mais herdeiro. Aí o que aconteceu? Os Ruriks tiveram que ir pra cima da árvore genealógica deles pra achar um descendente. E quem eles acharam foi um cara chamado Mikhail Romanov, o primeiro czar Romanov. E é os descendentes deles que governaram a Rússia até... você já sabe, né? Mas enfim, eu tô falando porque a Ucrânia foi onde os Rurikids se originaram. E sempre fez parte do Império Russo, czarismo da Rússia, etc. Mas também a maioria da Ucrânia fez parte do Império Polish Lithuanian Commonwealth. Isso é até algumas guerras lá, sabe? Onde aí a Rússia havia conquistado mais terra, eventualmente ocupando a maioria da Ucrânia atual. Isso bem foi até 1917, quando a monarquia da Rússia, o imperador czar Nicolas II, abdicou. Ele abdicou não só para ele, abdicou o filho dele também. E depois que ele abdicou, a Rússia virou mais ou menos uma república, até que Lenin deu um golpe e a Rússia virou o quê? Uma república socialista. E 1 ano depois, o que aconteceu? Nicolas II, a sua mulher, as suas 4 filhas, seu filho Alexei, foram todos executados. Depois disso, o mapa da União Soviética foi redesenhado. A União Soviética seria dividida em várias repúblicas soviéticas. A Ucrânia era uma delas. Só que um dia, em 1954, Stalin já havia morrido. E então o sucessor dele, Nikita Khrushchev, aparentemente declarou, de acordo com Putin, ele estava bêbado nessa hora, que a Crimeia, que era extremamente estrategicamente importante, seria parte da República Soviética da Ucrânia. Isso é um erro que Putin disse que teve que ser corrigido. E mais tarde vai chegar aí, viu? Sem contar também, galera, que os ucranianos lá na época da União Soviética não eram tratados tão bem, não, sabe? Por exemplo, teve o Holodomor, que foi quando Stalin confiscou toda a comida, etc., dos ucranianos, e milhões de ucranianos morreram de fome. Isso foi um ato horrível. Enfim, aí, galera, agora vamos
pro ano de 1991. Nessa época, a União Soviética havia colapsado e havia virado vários países: Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Todos fizeram parte da União Soviética e agora viraram países independentes. A relação entre Rússia e Ucrânia, quando ganharam independência, começou até que boa. Durante a presença de Boris Yeltsin, a Rússia e a Ucrânia assinaram um acordo. A Rússia nunca usaria força bruta contra a Ucrânia e a Ucrânia teria que devolver todas suas armas nucleares para a Rússia e desmontar todos os seus bombardeios pesados. Isso mais tarde foi provado ser um erro extremamente fatal. Enfim, a Ucrânia devolveu suas armas nucleares, estavam lá por causa da União Soviética, etc. E também desmontou todos os seus equipamentos militares pesados. Mas isso não significa que vai ficar tudo em paz, não. Não, você vai ver aí. Em 1999, Boris Yeltsin renunciou. E quem ele escolheu como seu sucessor? Um ex-espião da KGB chamado, tambores por favor, Vladimir Vladimirovich Putin. Pois é, galera, Putin foi o sucessor escolhido por Boris Yeltsin. E após ele tomar o poder, ele mudou a Rússia para sempre, falando que ia transformar a Rússia em um país glorioso de novo. Vocês vão entender aí. Ele via alguns territórios que eram partes da Ucrânia como sendo partes da Rússia, como a Crimeia. E depois que Vladimir Putin entrou no poder, relações entre Ucrânia e Rússia ficaram, uma merda. Vladimir Putin disputava inúmeras entregas de gás, etc., com a Ucrânia e até a Crimeia, como eu falei antes. Eu tenho que falar que durante uma eleição presidencial na Ucrânia, o presidente da Ucrânia foi meio que envenenado e no lugar dele ia concorrer um cara chamado Viktor Yanukovych. Só que na Ucrânia, depois desse envenenamento, teve manifestações pedindo para que tivesse outra eleição. E dessa vez, o presidente ucraniano, que foi envenenado, que sobreviveu, pode ser concorrer e venceu. Depois que ele venceu, ele era pró-ocidental, pró-OTAN. Depois disso, a relação entre Rússia e Ucrânia ficou mais azeda, etc. Até 2010. Em 2010, a Ucrânia elegeu Viktor Yanukovych como seu presidente. Depois que eles o elegeram, meu Deus, a relação entre Rússia e Ucrânia ficou muito linda, ficou fofa, porque ele era extremamente pró-russo e anti-ocidental. Por exemplo, ele anunciou que a Ucrânia ia se retirar em sua adesão à OTAN, declarando que a OTAN tem nada de interesse com a Ucrânia, sabe? Aí o que ele fez? Ele começou a assinar laços maiores com a Rússia. Ele assinou um laço dizendo que o porto de Sevastopol, o porto na Crimeia, seria dado à Rússia. Sem contar também que ele começou a meio que se aproximar muito mais da Rússia em termos de relações, etc. Em 2014, Viktor Yanukovych foi para uma sessão da União Europeia e lá ele poderia assinar um papel que oficialmente transformaria a Ucrânia em um país membro da União Europeia. Só que o que Viktor Yanukovych fez? Ele era amigo de Putin e não gostava da União Europeia. Ele se recusou a assinar o papel e declarou ainda mais que a Ucrânia ia se juntar à União Econômica Eurásica, que é meio que a versão russa da União Europeia. Aí, basicamente, ele estava realizando todos os desejos de Vladimir Putin, de uma Ucrânia ao lado da Rússia. Vamos falar que uma parte da população gostou, já a outra não. Galera, eu tenho que explicar aqui que a Ucrânia é um país extremamente dividido. É um país, mas tem uma diferença significante em uma parte e em outra. Por exemplo, na parte ocidental da Ucrânia, o pessoal fala ucraniano. Na parte oriental, o pessoal fala russo. Até as ideologias são diferentes, sabe? O pessoal da Ucrânia ocidental apoia mais relações com os Estados Unidos, União Europeia, OTAN, etc. Já o pessoal da Rússia oriental apoia mais relações com a Rússia, com
com a Bielorrússia, com a China, etc. Então o pessoal da Ucrânia Ocidental ficou da vida depois que ele se recusou a assinar o papel e foram para as ruas de Kiev manifestar. E essas manifestações eventualmente viraram revolução. É sério, ficou tão grande, mas tão grande, que eventualmente o parlamento ucraniano resolveu retirar Viktor Yanukovych como presidente da Ucrânia. E depois disso, os ucranianos foram para as urnas votar e escolheram um presidente pró-europeu, Petro Poroshenko, que era pró-europeu, pró-OTAN e anti-russo. Vocês já devem estar imaginando que quem ficou com isso foi Putin e os ucranianos que moram na parte oriental, que a maioria lá fala russo, sabe? Ele anunciou também que a Ucrânia abandonaria russo como a segunda língua mais falada, o que deixou a população ainda mais com ele. Putin finalmente cansou. E o que ele fez? No dia 20 de fevereiro de 2014, soldados aparentemente russos, sem insígnia nenhuma, invadiram Crimeia. Esses soldados são conhecidos como The Little Green Men, mas aparentemente eles eram russos, por causa do equipamento que eles usavam, que quem usava era soldado russo. Depois disso, fizeram referendo se a Rússia deveria ou não anexar a Crimeia, ou nas palavras de Putin, reanexar. Bem, maioria, de acordo com os votos, votaram que sim, deveriam se reunificar com a Rússia. Então, o que aconteceu? A Crimeia virou um país independente por 2 dias e depois foi anexada à Rússia. Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня. Só que a maioria dos países do Ocidente, etc., não reconheceram esse voto e até declararam que os votos foram fraudes, foram roubados. Mas enfim, galera, o estrago já estava feito. A Rússia havia invadido a Ucrânia e anexado uma região. E depois que ele fez isso, milhões de ucranianos das partes orientais que falavam russos estavam demandando que eles também queriam se juntar à Rússia. Os protestos mais pesados foram na cidade de Donetsk. A cidade de Donetsk era a maior cidade na Ucrânia Oriental. E lá as manifestações foram pesadíssimas. Até que ficou tão pesado que eventualmente os manifestantes invadiram o prédio governamental ucraniano e declararam Donetsk como sendo a República Popular de Donetsk. Ou em russo, Donetsk Narodnoya Respublika. Desculpa aí se eu falei errado, é porque... Enfim, isso não só aconteceu em Donetsk. Também aconteceu em Luhansk, onde também declararam Luhansk como República Popular de Luhansk. E tentaram fazer o mesmo em Kharkiv, outra região da Ucrânia, só que foram mal sucedidos. Essas repúblicas populares declararam que eles estavam se separando da Ucrânia e se juntariam à Rússia. Então, o que os ucranianos fizeram? Simples, mandaram o exército ucraniano para a região para tentar contra-atacar os separatistas e restaurar a ordem lá. Isso tudo começou a tão famosa Guerra de Donbass. Неожиданно меня аж поколыхнуло аж, блин. Que foi meio que a pré-invasão russa da Ucrânia. A Rússia dava armas aos separatistas, enquanto a OTAN dava armas aos ucranianos. E supostamente soldados russos que iam pra lá pra lutar ao lado dos separatistas. Ok, então isso não é 100% confirmado, mas o número de evidências que soldados russos entraram lá é muito grande, sabe? Só que a Rússia se recusou, falando que não havia nenhum soldado russo
documento lá declarando que se havia, eles não eram soldados russos, mas sim voluntários. A guerra estava indo mais ou menos bem para os ucranianos. Porém, galera, obviamente os ucranianos estavam sofrendo baixas. No dia 14 de junho de 2014, 40 soldados ucranianos foram mortos depois dos separatistas em Lugansk terem derrubado um avião de transporte ucraniano que estava tentando pousar no aeroporto internacional de Lugansk. Isso, galera, foi bem trágico. Até porque esses soldados também iam lutar contra os separatistas. Enfim, galera, as batalhas que foram lutadas entre os ucranianos e os separatistas foram muito grandes. Uma das batalhas bem conhecidas foi a Batalha do Aeroporto Internacional de Donetsk, que basicamente destruiu o aeroporto completamente, deixou o aeroporto em total ruínas, sabe? Outra cidade também que os separatistas queriam conquistar era Mariupol. Mariupol era naquela época a 10ª maior cidade da Ucrânia e também uma cidade importantíssima na região de Donetsk. Os separatistas tentaram conquistar a cidade, mas não conseguiram. Enfim, galera, chegou uma hora em que os ucranianos estavam assim, ó, para derrotar os separatistas. А теперь огонь! Огонь по Кадыровский! Só que os russos, com medo que os ucranianos pudessem, sei lá, avançar na Rússia e tomar a Crimeia, sei lá o que, os russos resolveram entregar armamentos aos separatistas para justamente eles segurarem os ucranianos. E deu certo, os separatistas conseguiram conquistar uma parte de território lá. Uma das armas que a Rússia deu para os separatistas foi um sistema antiaéreo bem avançado, viu? Os separatistas usaram esse sistema antiaéreo para derrubar um avião de carga ucraniano. Esse sistema também foi usado para derrubar um avião comercial. No dia 17 de julho de 2014, o voo 17 da Malásia Airlines voava de Amsterdã, na Holanda, para Malásia, quando o avião sobrevoou o espaço aéreo ucraniano. Os separatistas confundiram o avião com um avião de transporte ucraniano e, infelizmente, eles lançaram mísseis, matando todas as 298 pessoas a bordo. Esse ato foi extremamente condenado pelo mundo e também piorou a relação entre a Rússia e vários países, principalmente a Holanda. Enfim, galera, um ano se passou depois da guerra em Donbass. Em Minsk, capital da Bielorrússia, foi assinado um tratado que meio que colocava um cessar-fogo no combate. Esse cessar-fogo deu certo? Deu certo em termos de guerra, porque ainda acontecia algumas escaramuças lá. Estudos revelaram que 3 soldados ucranianos eram mortos por dia em tiroteios contra os separatistas. O cessar-fogo foi mais ou menos quebrado em 2016, quando os separatistas e as forças ucranianas lutaram pela cidade de Avdiivka. E a batalha foi uma vitória ucraniana, por enquanto, porque recentemente os russos conquistaram a cidade de Avdiivka. Mas enfim, continuando. Houve também várias reuniões que marcaram entre Putin e o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, para tentar discutir o fim da guerra em Donbass, porque a guerra já estava saindo do controle já, sabe? Sem contar também que eles também estavam acusando a Rússia de estar mandando soldados e equipamentos para ajudar os separatistas. E galera, meio que há evidência, sabe? Até mesmo mercenários do grupo Wagner estavam lá, alegadamente, sabe? Agora, galera, vamos para 2019. Em 2019, houve uma eleição presidencial na Ucrânia e quem venceu foi Volodymyr Zelensky. Eu tenho que explicar aqui que antes de Zelensky ser político, ele não era advogado, sei lá o que, lá. Não, Zelensky era um comediante. Sim, ele era comediante. Ele tem até um show na Netflix chamado Servant of the People. É bem massa, viu? Весь двор, мой приговор.
Enfim, depois que Zelensky tomou o poder, uma das coisas que ele mais queria era simples: resolver a guerra na Ucrânia. E até falou durante uma das suas primeiras falas: усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо. Em 2020, o conflito na Ucrânia meio que se desescalou um pouco devido à pandemia. E vários soldados e separatistas saíram de suas linhas de frente e foram para suas casas, porque estava tendo quarentena. Mas isso não significa que o conflito parou 100%. 50 soldados ucranianos foram mortos em 2020. Em 2021, o conflito se reacendeu de novo. 25 soldados ucranianos foram mortos em abril de 2021. E galera, em dezembro de 2021, Zelensky alegou que a Rússia estava planejando um golpe de estado contra o governo dele. E sem contar também, galera, que em 2021 a Rússia começou a mover soldados, equipamentos e inúmeros veículos blindados, helicópteros, navios, aviões, etc, tudo para a fronteira da Ucrânia. Depois disso, todo mundo estava temendo que a Rússia pudesse invadir a Ucrânia. Só que Putin negou, falando que aquilo era só simplesmente exercício militares. Se era só exercício militares, por que tinha tantos equipamentos e soldados lá na fronteira? Sabe por quê, galera? Porque um ano depois... Mas calma, voltando. No dia 21 de fevereiro de 2022, Putin fez um anúncio onde ele oficialmente reconheceu Donetsk e Lugansk como países independentes. Nas regiões separatistas, isso foi extremamente comemorado, é sério. Eu tenho também que lembrar que quando a Rússia reconheceu Donetsk e Lugansk como países independentes, a Rússia já começou a mover soldados e equipamentos para as regiões ocupadas pelos separatistas. Os separatistas tomaram vantagem do reconhecimento e quebraram o cessar-fogo e atacaram de novo a cidade de Avdiivka no dia 24 de fevereiro de 2022. Vladimir Putin declarou uma operação militar especial com a intenção de desnazificar a Ucrânia. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Vamos ter que começar que o que ele falou de desnazificar tem nada a ver, porque Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, é judeu e teve até membros da sua família que foram vítimas do Holocausto. Sem contar também que o parlamento ucraniano não tem nenhuma de suas cadeiras com um único partido de extrema direita. Enfim, galera, mas a invasão começou. A invasão foi por 4 linhas de frente. A primeira foi pela Crimeia, que já estava ocupada pela Rússia, que tinha a intenção de tomar o sul da Ucrânia, tipo Kherson, Zaporizhzhia, etc. A segunda foi pela região separatista de Donetsk e Lugansk, que já tinha soldados russos lá, tecnicamente. A terceira foi pela região de Kharkiv, onde eles iam marchar até onde soldados russos iam avançar até a cidade. E a quarta foi pela Bielorrússia, que eu já falei num vídeo aqui, é aliada da Rússia. Ou seja, eles invadir a Ucrânia lá de boa, com a intenção de marchar até Kiev para derrubar o governo de Zelensky. Depois da invasão russa da Ucrânia, vários países, Estados Unidos, Reino Unido, OTAN, União Europeia, condenaram a invasão russa e anunciaram que iam mandar apoio aos ucranianos. Um dos primeiros lugares onde teve batalha foi uma ilha chamada Snake Island, ou em português, Ilha das Cobras. A Ilha das Cobras já foi um território disputado entre Ucrânia e Romênia, só que essa disputa meio que já foi resolvida, sabe? Durante a invasão, o capitão do navio cruzador russo Moskva enviou uma mensagem para os ucranianos na Ilha das Cobras, demandando que eles se rendessem ou sofressem as consequências. Tu sabe o que os ucranianos lá responderam?
Depois disso, o Moscova bombardeou a ilha e supostamente todos os ucranianos lá foram mortos. Mas isso foi mais tarde descoberto ter sido mentira e que eles foram só capturados. Os russos haviam avançado muito e conquistado inúmeras batalhas. Eles conquistaram, por exemplo, a cidade de Kherson e até estavam planejando uma marcha até Odessa, o principal porto na Ucrânia, o que basicamente transformaria a Ucrânia em um país sem ligação ao mar, onde eles também iam se ligar com sua república separatista, a Transnistria, que fica na Moldávia. Eu vou fazer um vídeo sobre a Transnistria daqui a pouco, então fiquem ligados aí, tá? E eles também marcharam até Kiev. Primeiro, eles conquistaram a cidade de Chernobyl, onde nos anos 80 havia acontecido o desastre de Chernobyl, que foi o maior desastre nuclear da história. Quando eles conquistaram Chernobyl, eles continuaram avançando, até que um dos seus principais objetivos também era conquistar o aeroporto de Antonov, onde lá foi lutada uma batalha feroz pelo aeroporto. Só que os ucranianos conseguiram resistir. Derrubaram cerca de 10 helicópteros russos e mataram cerca de 200 soldados, mas os soldados russos voltaram. E depois uma batalha ferozíssima foi lutada pelo aeroporto, que basicamente destruiu o aeroporto por completo. É sério, galera, destruiu tanto que os russos não poderiam usar o aeroporto. Valeu a pena o que os russos conquistaram o aeroporto, para no final o aeroporto ser completamente destruído. Vários aviões lá também foram destruídos, entre eles o Antonov 285 Mriya, o maior avião do mundo na época. E depois disso, os russos continuaram marchando até Kiev. Só que eu tenho que avisar também que quando os russos marcharam até Kiev, eles estavam bem mal equipados. E os ucranianos recebendo armas do ocidente, sem contar também que os ucranianos já tinham um exército muito bom. Não tão bom e tão grande quanto os russos, mas era bom. Os russos mal equipados em Kiev, etc., lutaram tanto que eventualmente, para a surpresa do mundo todo, os russos recuaram de Kiev. Perderam a batalha de Kiev. Também recuaram de todas as suas conquistas, tipo Chernobyl e o aeroporto de Antonov. Galera, pra você ter uma noção, o mundo todo ficou chocado após a derrota dos russos, porque o segundo maior exército do mundo foi derrotado por um exército que é até menor que o exército do Brasil. Galera, isso foi uma vergonha extremamente grande para os russos. A vergonha continuaria, porque os ucranianos reconquistaram tanto território, mas tanto, que eventualmente a guerra na Ucrânia ficou só na parte oriental da Ucrânia. Isso, galera, foi extremamente humilhante. Sem contar que as perdas da Rússia não foram pouquinhas, não. A Rússia supostamente perdeu 10.000 soldados durante a ofensiva. Só que, galera, a Rússia perdeu a batalha, mas não a guerra. Essa foi a parte 1. Na parte 2, eu vou explicar a ofensiva dos ucranianos na parte oriental e as consequências que isso tá tendo à Rússia, porque a Rússia tá também se ferrando muito com essa guerra. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto e falou!